Bom, em relação à nossa teoria da semana passada, né, nós chegamos até essas deformações de elementos carregados axialmente, né, onde nós vimos as relações basicamente, né, em relação a isso aqui, né, onde a nossa tensão normal sigma era a relação do produto entre o modo de elasticidade e a deformação específica, né, normal, e que dele gerava a seguinte relação, né, minha deformação específica normal era igual a carga P dividido pela área da seção transversal vezes o modo de elasticidade. E também tínhamos a relação que a deformação, né, delta, era o produto entre a deformação específica normal e o comprimento inicial da peça em questão, né. Então, a deformação, fazendo a substituição dos termos, né, nada mais era do que a razão do produto da carga vezes o comprimento, né, dividido pela área vezes o modo de elasticidade. Então, foi basicamente o que nós vimos na semana passada. Então, para essa semana, né, nós vamos começar a tratar sobre outros tipos de deformação, né. E o primeiro termo que nós vamos ter aí para trabalhar, para definir, é o nosso coeficiente de Poisson, né? Então, por definição, quando uma barra delgada homogênea é carregada axialmente, a tensão e a deformação específica resultantes satisfazem a lei de Hooke. Vamos lembrar que a lei de Hooke está relacionada àquele limite de proporcionalidade, né? Aquele limite elástico que nós vimos na semana passada. Desde que o limite elástico, né, o material não seja cedido. Supondo que a direção da força P, observem aqui, né, o meu P em relação à direção para X, né, nós temos, então, que se eu fazer a tensão normal, né, sigma X, eu vou ter a relação da carga P dividido pela área A, né, em que A é a área da seção transversal da barra, e pela lei de Hooke, nós teríamos o quê? Que a deformação específica em X, né, é igual à tensão normal de X dividido pelo modo de elasticidade, certo? Então, por definição básica de fórmula, nós teríamos isso aí. Notamos também que as tensões normais nas faces, respectivamente perpendiculares, né, aos eixos Y e a Z, são iguais a zero, né? Então, observe aqui a figurinha 2.29, né, que as tensões Y e as tensões normais Z são zero, uma vez que eu não tenho nenhuma carga provocando essa tensão normal, certo? Não tem nenhuma carga perpendicular a essas áreas, né, para provocar essa tensão normal. Então, nós poderíamos ser tentados, né, a concluir que as deformações específicas correspondentes ao EY e ao EYZ também são iguais a zero, né? Então, por definição de fórmula anterior, né, se eu não tenho carga, né, que relaciona a tensão, teoricamente eu não deveria ter deformação, né, específica. Só que isso não é verdade, né? Uma vez que não é isso que ocorre no meu material. Então, em todos os materiais de engenharia, a deformação produzida por uma força axial, né, de tração P, na direção da força, é acompanhada por uma contração em qualquer direção transversal. O que significa isso? Que ao se fazer essa tração P aqui, ó, em relação ao eixo X, observe que eu sofro uma contração em relação a Y e em relação a Z, né? A gente vê aqui que a área pontilhada era o tamanho, né? Era a forma dessa barra, e ao se aplicar uma carga P, em relação ao eixo Y, houve um alongamento, né? Em relação ao eixo Z e ao eixo Y, houveram uma contração, né?
Então, isso acontece em todos os casos. Ao contrário, também seria verídico, né? Se a carga P fosse comprimida, ou seja, se P estivesse entrando dentro da barra, o que ia acontecer? Teoricamente, o meu X, perdão, iria diminuir, e o meu Y e o meu Z iriam aumentar. Isso, Eric, aumentar a seção transversal, perfeito. Quando tem tração, eu diminuo ela, quando tem compressão, eu aumento. É claro que quando a gente está vendo um material estilo a borracha, por exemplo, né, fica fácil perceber isso. Quando você pegar a borracha, comprimir ela ou tracionar, você consegue perceber essa diminuição de tamanho das seções. Quando eu estou trabalhando com concreto, ou materiais mais frágeis, de certa forma, né, a gente não consegue perceber essa deformação transversal tão nitidamente, mas em todo material ele sofre essa deformação. Então, supondo que todos os materiais, né, que utilize... Então, supondo que todos os materiais que utilizamos, né, são homogêneos e isotrópicos, ou seja, eles não têm fases visíveis a olho nu, né, e todas as tensões, né, que atuam em qualquer direção vão ser iguais, né, ou que significa que suas propriedades mecânicas são consideradas independentes da direção e da posição, podemos concluir que a deformação específica deve ter o mesmo valor para todas as direções transversais. Portanto, para a figura mostrada anteriormente, devemos ter que o εy tem o mesmo valor de εz. Então, e esse valor é chamado de deformação específica lateral. Essa deformação é um parâmetro importante para a determinação do coeficiente de Poisson dos nossos materiais, né? Ele recebe esse nome, né, coeficiente de Poisson, em homenagem ao matemático francês Simeon Denis Poisson, né? E ela é designada pela letra grega, né? Está escrito nu aí, mas ela se chama Ni, ok? E a relação que define o meu coeficiente de Poisson, né, é menos a deformação específica lateral dividido pela deformação específica axial. Trocando em letrinhas, né, o nosso Ni é a relação de menos o εy ou o εz dividido pelo εx. Ou seja, quando houver uma tração ou contração, né, do meu material, a minha seção transversal, né, que é composta por Y ou Z, né, vai sofrer uma expansão ou uma contração em relação a isso. E essa razão, né, entre um e outro, vai nos determinar o que nós chamamos de coeficiente de Poisson. Então, para a condição de carregamento representada nessa figura aqui anterior, né, esses exemplos aqui, note que o uso do sinal de menos na equação, né? Então, para obter um valor positivo de Ni, a deformação específica axial e lateral tem que ter sinais opostos. Então, resolvendo a equação para εy e para εz, e usando a equação inicial, né, lá de deformação normal, temos as seguintes relações que descrevem completamente a condição de deformação específica de uma barra submetida a uma força axial aplicada em direção paralela ao eixo X. Então, a minha deformação específica normal, εx, né, é igual a sigma x, tensão normal em x, dividido pelo módulo de elasticidade, né? E substituindo lá
essa relação que nós temos aqui, ó, certo? E colocando em evidência epsilon, y e epsilon, z, vamos ter a seguinte situação, que minha deformação específica lateral, em y ou em z, é igual a menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão normal que atua no eixo perpendicular a esses outros dois, né? Dividido pelo módulo de elasticidade. Então, em relação ao que nós temos de coeficiente de Poisson, né, ele está relacionando como é que o meu elemento, a minha estrutura, né, sofre uma deformação, né, mesmo que não haja atuando naquele plano, né, uma tensão normal diretamente, né. Lembra quando a gente viu o videozinho da tração, aqui na apresentação da semana passada, que a barra ia sendo esticada, e aí ela começou a ficar mais fina, menos delgada, ela começou a ficar mais esbelta? Então, esse fato dela ficar mais curtinha estava relacionada a essa deformação específica transversal do nosso material. Certo? Isso depois a gente vai fazer algumas questões relacionadas a isso que a gente Poisson, certo? Mas vamos continuando aqui. Bom, na prática, né, a gente sabe que nossas estruturas, né, não atuam com tensões independentes, né, então, teoricamente, existe várias tensões atuando numa única estrutura, né, e isso a gente vai chamar de carregamento multiaxial, né, ou seja, várias tensões normais, sigma X, sigma Y e sigma Z atuando ao mesmo tempo em uma estrutura. Então, até agora, vimos apenas exemplos onde corpos eram submetidos a forças axiais que eram aplicadas em direção a um único eixo, né? Mas podemos considerar também corpos que estejam sujeitos a forças que atuam nos três eixos e produzem, né, tensões normais, sigma X, sigma Y e sigma Z, com valores diferentes de zero. Então, essa condição é conhecida como carregamento multiaxial. Note-se que essa não é a condição geral da tensão descrita nas nossas aulas anteriores, visto que não há tensões de cisalhamento incluídas entre as três tensões mostradas, né? Lembra lá que quando a gente estava em sala de aula, para cada tensão normal existem outras duas tensões de cisalhamento, né? Então, tal situação é conhecido como tensão multiaxial. Então, observe aqui o nosso corpinho, aonde há aplicação de várias tensões normais. Então, observem as duas figuras apresentadas aí embaixo, né? E se eu considerar esse material na forma de um cubo, né, onde as suas arestas têm valores unitários, ou seja, valor 1, 1 e 1, ao se aplicar um carregamento multiaxial, o corpo se deformará, transformando-se em um paralelepípedo retangular de lados, respectivamente iguais a 1 mais εx, 1 mais εy e 1 mais εz, em que εx, εy e εz são os valores das deformações específicas normal nas direções dos três eixos coordenados. Então,
Se eu puxar aqui, eu vou ter o valor de 1 mais o tanto que ele deforma aqui. Se eu puxar aqui, ele vai ter o valor de 1 mais o tanto que ele se deforma. Se eu puxar aqui, ele vai ter o valor de 1 mais o tanto que ele se deforma. Para que possamos expressar as componentes de deformação εx, εy e εz em função das tensões σx, σy e σz, consideramos os efeitos separados de cada tensão para depois combinarmos os resultados obtidos. Tal fato pode ser feito devido ao princípio da superposição, né? Ou seja, um efeito não o efeito independente de cada um dos nossos fatores analisados antes e somado posteriormente, não representa nenhum tipo de efeito, né, se eu analisar eles todos ao mesmo tempo. Então, a vantagem dele é que eu consigo analisar com mais calma, ponto a ponto, e depois é só somar todos eles. Esse é o princípio da superposição. Mas para que tal situação possa ser validada, deve-se seguir alguns parâmetros. Ou seja, para que essa superposição seja evidenciada e atue de forma correta, eu tenho que ter dois parâmetros. Então, o primeiro é que cada efeito está linearmente relacionado com a força que produz. Então, ela estando linear significa que nós estamos no regime elástico ainda, né? Então, se eu aplico uma tensão com carga P, eu vou deformar um delta. Se eu aplicar 2 P's, vai ter 2 deltas, e assim sucessivamente, enquanto estiver respeitando o regime linear de deformação. E a deformação resultante de determinada força é pequena e não afeta as condições aplicadas de outras forças. Ou seja, ao aplicar uma tensão Y aqui, né, e essa deformação, concorda que, teoricamente, esse ladinho aqui, esse ladinho vai sofrer uma pequena deformação, né? Só que isso é tão pequeno que não vai influenciar nessa análise aqui e nem nessa análise aqui. Então, elas são, teoricamente, independentes. Então, no campo das pequenas deformações, isso não vai ser afetado, então, elas são independentes e dá tudo certo em relação a isso. Então, no caso de um carregamento multiaxial, a primeira condição será satisfeita se as tensões não excederem o limite de proporcionalidade do material, ou seja, se a lei de Hooke continuar sendo respeitada. Já a segunda será satisfeita se a tensão em qualquer face não provocar deformações nas outras faces suficientemente grandes para afetar o cálculo das tensões nessas outras faces. Em relação a isso tudo que a gente leu aqui, né, observa essa imagem aqui, que é a mais explicativa disso tudo. Vocês conseguem entender que quando a gente está falando de tensão normal, é uma carga que está atuando perpendicular a uma área? Mais alguém? Só o Eric e o André? 29 pessoas na sala. Alan, beleza? Tensão normal relaciona uma força que atua perpendicular a uma área, né? Então, isso significa que se eu puxar aqui esse carinha aqui, ó, sigma y, ele está afetando essa face. Se eu puxar esse carinha aqui, ó, sigma z, está afetando essa face, e se eu fazer sigma x, está afetando essa face aqui. Quando os três atuam na mesma hora, né, eles vão se deformar.
Só que essa deformação é tão pequena em relação às outras que elas são como se fossem independentes. Então, eu posso analisar uma, analisar a outra e depois somar essas deformações. Certo? Beleza. Então, na prática, é isso aqui que acontece. Essa coisa bonita, né? Então, vamos lá. Considerando a definição da deformação específica gerada pela tensão σx, né, apresentada anteriormente, temos que, para o efeito de superposição, que as deformações específicas, né, devido às tensões sigma y e sigma z, serão a mesma definição, né? Então, vamos lá. Para me calcular a deformação específica normal devido a x, né? Então, eu vou ter a deformação, né, normal dela, sigma x, ou seja, tensão normal em x sobre o modo de elasticidade, menos o efeito, né, das tensões y e das tensões z. Então, por isso, sinal negativo. E, por correlação, isso segue a mesma coisa para Y e para Z. A deformação específica Y normal é a deformação específica em Y, sinal positivo, menos a deformação, né, transversal lá de X e Z. E z, a mesma coisa. Tensão normal no plano da área de Z, menos a deformação devido a nossa deformação transversal de X e de Y, todas as duas negativas. Então, quando eu estou analisando X, a minha tensão normal em X é positivo, quando eu estou analisando deformação normal em Y, ou minha tensão normal em Y é positivo, e quando eu estou analisando a deformação normal em Z, a minha tensão normal em Z é positiva. E as outras duas é negativa em todos os casos. Ficou mais ou menos clara essa ideia? A aplicação não vai ser hoje, a gente vai só apresentar a teoria, certo? Aí na próxima aula a gente vem com a aula inteira só com exercício disso. A minha importância é que vocês, ou a minha preocupação é que vocês entendam o processo teórico disso, ou seja, consiga visualizar isso na mente. Ao pegar um objeto, eu estou tracionando ele lá, né, com a tensão normal, e isso vai provocar deformações, né? Então, a deformação normal positiva, né, em relação ao eixo de análise, e as outras duas deformações, né, laterais, vai reduzir essa deformação, que é o que está explicado ali nas 3 equações. Beleza? Aplicação de conceito semana que vem. Deixa eu ir aqui para o nosso conteúdinho final. E aí, a nossa última deformação, né, devido aos carregamentos que a gente tinha visto semana passada, é a nossa deformação ao cisalhamento, né? Então, em relação às nossas aulas anteriores, determinamos, né, a relação entre a tensão normal e a deformação específica normal e o material isotrópico homogêneo, que não havia tensões cisalhantes envolvidas.
Mas, como podemos ver na figura abaixo, as tensões de cisalhamento, né, estão presentes, a tal XY, tal YZ e tal ZX. Tais tensões não terão efeitos diretos na deformação específica normal, desde que todas essas sejam pequenas. No entanto, essas tensões cisalhantes irão provocar uma deformação angular, transformando um cubo em um paralelepípedo oblíquo. O que é isso, professor? Isso aqui, ó. Então, ao se aplicar uma tensão nesse nosso material, né, observa que ele vai ficar meio anguloso, né? Eu tinha ângulo de 90 graus nas 4 arestas, passo a ter 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, né? Então, como considerar o mesmo cubo da situação anterior, né? Com lado unitário 1, submetido a nenhuma outra tensão que não seja as tensões de cisalhamento, tal XY e tal YX, aplicada às faces do elemento, respectivamente perpendiculares ao eixo X e Y. Observa-se que o elemento se transforma, né, se deforma, perdão, transformando-se em um romboide de lados iguais a 1. Ou seja, eu não deixei de ter aresta valendo 1, né? Ou seja, não houve aumento de comprimento das minhas arestas, mas houve uma deformação angular, né? Então, 2 ângulos formados pelas 4 faces sob tensão são reduzidos, né, a π/2 menos esse gama xy, enquanto os outros dois são aumentados de π/2 mais gama yx. O pequeno ângulo gama xy, expresso em radianos, define a deformação de cisalhamento correspondente às direções x e y. A primeira pergunta. Peraí, Eric, não entendi. Essas questões pedem todo a somatória? Não entendi. Como assim, Eric? O senhor já respondeu, professor, que analisando todas essas forças aí em todos os eixos, né, não muda muita coisa, mas mudou ali no ângulo, não foi isso? Isso. Na Era realidade, só... não há Sim. aumento de tamanho, né, de área, Uhum. só há deformação angular. Isso. Que vai pedir depois a somatória delas todas, né? Isso, perfeito. É isso. Aí, a questão legal ali de entender é por que ele está fazendo π/2. Lembra quando a gente está trabalhando com radiandos, né? 90 graus corresponde a π dividido para 2, né? Então, os ângulos formados ali, um vai reduzir de 90, né? Então, lá, π/2 menos gama xy, e outros dois vão ser somados a 90, né? Então, π/2 mais gama xy. Então, para os valores de tensão de cisalhamento que não excedem o limite de proporcionalidade em cisalhamento, podemos, então, descrever para qualquer material isotrópico e homogêneo a seguinte relação. A tensão de cisalhamento, né, é definido por o meu módulo de rigidez, ou módulo de elasticidade transversal, vezes o ângulo, né, de deformação gama xy. Então, essa relação é conhecida como lei de Hooke para a tensão e deformação de cisalhamento, e a constante G é chamado de módulo de rigidez ou módulo de elasticidade transversal do material. Como a deformação gama xy foi definida como um ângulo em radianos, ela é adimensional e o módulo de rigidez G é expresso na mesma unidade de tal XY, ou seja, em Pascal ou psi, se for o método americano.
Então, o módulo de rigidez G de qualquer material é menos da metade, porém, mais do que um terço do módulo de elasticidade normal, né? O módulo de Young, o Esão, desse material. Então, ele varia entre um terço e um meio do valor do nosso módulo de elasticidade normal. E aí, para ficar uma coisa mais bonita, nós teríamos, teoricamente, isso aí. As deformações, né? Deformação normal para cada eixo e deformação transversal devido ao cisalhamento para todos os eixos da nossa figura. Então, teoricamente, semana que vem, nós vamos aplicar esses conceitos, né, das duas deformações vistas agora, e aí a gente fecha o nosso conteúdo de tensão e deformação, que, teoricamente, é o nosso conteúdo de N1. Certo, pessoas? Certo, professor. Depois, caso vocês queiram olhar melhor, pega o livro lá na biblioteca virtual, dá uma lidinha melhor na teoria, porque aqui é só a parte simplificada, lá tem as deduções das fórmulas, tem todo como chega a esses valores de deformação e esses valores das equações, né? E aí, a partir da semana que vem, na próxima aula, semana que vem, isso, tem aula semana que vem ainda, só a Páscoa é da semana que vem? Dia 9? Meu povo, a Páscoa é semana que vem? Eu não sei não, professor. Deixa eu botar aqui no Google. Acho que Páscoa era. 2020. Domingo, dia 12. Domingo, dia 12, teoricamente, é semana que vem. Deixa eu ver aqui, só confirmar o calendário. Nosso calendário novo. Cadê ele aqui? Calendário Porto Velho. Documentos institucionais. UNSL. Não, dia 9 nós temos aula. Feriado é só na sexta, sábado e domingo. Não se livraram de mim. Então, semana que vem, dia 9, nós temos encontro de aula, onde a gente vai fazer essas questõezinhas aí. E aí, teoricamente, a gente encerra nosso conteúdo de N1. Beleza?